A tarefa 3 do portfólio, né, de engenharia da computação consiste em elaborar um software para a simulação de circuitos elétricos, né, para fazer o cálculo de malhas. Esse software deveria ter 5 telas e ser multiplataforma. Bom, na verdade, 2 telas seriam o suficiente, já que são 2 circuitos, né, então cada circuito poderia ocupar uma tela. Então o nosso grupo decidiu adicionar mais algumas coisas, né, mais algumas funcionalidades desse software, justamente para atender essa exigência aí de 5 telas. Eu tenho aqui duas versões, né, uma em C Sharp como solicitado e uma segunda versão em Java. Essas duas já estão compiladas, mas eu vou abrir aqui pelo nosso Visual Studio. Então eu tenho aqui as classes, né, desse projeto. Como eu disse, nós adicionamos mais algumas funcionalidades para atender, né, essa exigência de 5 telas. Então nós temos aqui uma calculadora, né, um cálculo de malha, que foi o solicitado, um cálculo simples, além de uma tela de login. Então eu vou rodar aqui, né, através do nosso Visual Studio. Está aí a tela de login. O nosso login padrão é admin e a senha 1234. Se eu digitar é incorreto, ó, vou digitar que a senha é incorreta, 12345, ele vai me retornar uma mensagem de erro. Então eu vou tentar novamente, dessa vez com a senha correta, 1234. Tá aí. Logamos, né? E aqui é a tela principal do nosso software, né? O menu. Aqui eu tenho os nossos integrantes, né, do grupo. Essa tela é para cálculo simples de circuito, né? Ela não foi uma exigência, mas, como eu disse, nós adicionamos, né, uma tela a mais aí. Então, aqui, no caso, é para potência, resistência, tensão e corrente. Vou calcular a potência aqui primeiro. Vamos imaginar um chuveiro, né? Então, a tensão de 127 volts e uma corrente de 40 amperes. E está aí o resultado em watts, que seria a potência do nosso chuveiro. Vou calcular a resistência. Vou colocar uma tensão de 12 volts e uma corrente de 2 amperes. Então está aí a nossa resistência, né, em ohms. A tensão. Vou colocar aqui uma corrente de 2 amperes e uma resistência de 10 ohms. Então tá aí a nossa tensão em volts. E agora a corrente. Vou digitar uma tensão de 12 volts e uma resistência de 30 ohms, né? Tá aí o nosso resultado em amperes. Então esse é o nosso cálculo simples, né? Agora o cálculo de malhas, né, que foi solicitado, são 2 circuitos. Este aqui é o primeiro circuito, com uma malha, né, com uma fonte de tensão. E agora o segundo circuito, com 2 fontes de tensão. Vou calcular aqui o primeiro. Eu vou pegar aqui a referência, né, que são os valores de referência. Esses valores foram dados, do primeiro circuito, foram dados no arquivo da PTG. E os valores do segundo circuito foi dado no fórum. Então eu vou utilizar aqui o primeiro circuito. A referência para V1 foi 12 volts, para R1 foi 100 ohms e para R2 200 ohms. O meu resultado tem que coincidir com os da referência. Então tá aí, ó, a corrente, né, VR1 e VR2, ambos, todos eles estão coincidindo. Se por acaso eu alterar qualquer valor, o meu resultado também é alterado, né? Vou colocar aqui 300 ohms. Então tá aí. Esse foi o primeiro circuito. Agora aqui nosso segundo circuito. A referência para V1 foi 2 volts. Para V2, 3 volts. Para R1, 8 ohms. Para R2, 15 ohms. E para R3, 6 ohms. Da mesma forma, o nosso resultado também tem que coincidir com a referência. Então tá aí, né? Todos coincidindo.
Da mesma forma, se eu alterar aqui qualquer valor, o meu resultado também é alterado. Vou colocar aqui um valor agora, né, só para teste. Então tá aí. Este aqui é o nosso segundo circuito. Os resultados. Adicionamos aqui também uma calculadora simples, né, para cálculo simples. Vou fazer um cálculo aqui de soma, né? Ela é bem simples, né? Então, este aqui foi a nossa versão em C Sharp, né? Como solicitado. Eu vou demonstrar aqui também a versão em Java, ainda no Windows aqui. Da mesma forma, também tem aqui nossas classes, né, em Java. Esse software executa a mesma função, né? Eu vou rodar ele aqui dentro da IDE. É a nossa tela de login. Eu vou logar, admin, 1, 2, 3, 4. Então tá aqui, né? Da mesma forma que eu coloquei as mesmas telas. Aqui os integrantes do grupo. O cálculo simples, eu vou calcular aqui agora, vou calcular a resistência. Uma tensão de 12 volts para uma corrente de 5 amperes. Né? Corrente aqui só para teste. Vou colocar 5 volts, uma resistência de 10 ohms, né? Eu vou abrir aqui a análise de malhas. Aqui eu não vou lembrar, né? Mas eu, se eu não me engano aqui, era 12 volts. O R1 é 100 ohms e o R2 200 ohms. Tá aí o nosso resultado. E com duas malhas. Vou colocar 5 volts, 6 volts, 10 ohms, 15 ohms, e aqui eu vou colocar um valor. Então tá aí, né? Os dois circuitos. Eu vou fechar ele aqui, a calculadora. Né? Então essa aqui é a versão em Java rodando em Windows. Eu vou demonstrar ela aqui agora, a mesma versão em Java, porém rodando em Linux, através aqui de uma máquina virtual. Vou esperar ela abrir aqui, né? Vou entrar. Então tá aqui. Eu estou aqui no Linux, né? É um Ubuntu, na versão recém-lançada. Vou executar o meu software em Java. Aí o nosso software, né? Reparem que tem um pequeno detalhe aqui, né? Aqui no nosso formulário. Eu acredito que seja por uma incompatibilidade com a nova máquina de renderização do Linux, né? Já que é uma novidade ainda, então eu acredito que a máquina virtual do Java ainda não esteja adaptada a essa nova máquina de renderização. Então vamos lá, eu vou logar, admin 1, 2, 3, 4. Logamos. O software é exatamente o mesmo, né? Eu vou testar aqui a análise de malhas. Deixa eu pegar aqui os valores de referência. 2, 3, 8, 15 e 6. Então vamos lá. 2, 3, 8, 15 e 6. Aí, né?
o software em Java rodando em Linux. Calculadora também. Então tá aí. Esse foi o nosso trabalho, né, do portfólio, executando todas as tarefas exigidas.